A chamada gravidez silenciosa está sendo cada vez mais comentada. São casos em que as mulheres descobrem que estão grávidas pouco tempo antes do parto. Mas será que isso é realmente possível? Será que é possível descobrir a gravidez assim? Apesar de ser algo incomum, isso de fato acontece. O problema é que algumas mulheres podem ter sangramentos durante a gravidez ou alguma irregularidade menstrual. Isto certamente contribui para dificultar a identificação da gravidez, já que um dos primeiros sinais da gravidez é relacionado ao atraso menstrual. Outras mulheres podem ter algum problema psicológico que dificulta o reconhecimento ou mesmo a aceitação da gravidez. Apesar de dar à luz sem perceber que estava grávida, isso não impede essas mulheres de serem excelentes mães. O assunto pode parecer complexo, mas é real. Acompanhe agora o nosso bate-papo e saiba mais sobre a gravidez silenciosa. Olha, para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui a doutora Albertina Duarte Takeuchi, que é ginecologista e obstetra. A doutora Albertina, infelizmente não pôde estar conosco aqui, aliás, presencialmente, mas ela está conosco através do Zoom. E eu recebo a senhora com muita alegria. Muito obrigado, doutora Albertina, seja bem-vinda. E eu recebo esse convite com muita felicidade, porque é muito atual. E aí eu queria repensar com vocês a importância do pré-natal. Quer dizer, o fato de ter uma gravidez silenciosa, ela não silencia os riscos. Porque, por exemplo, nós temos várias situações que podem ser prevenidas até os 3 meses de gravidez. Hoje nós temos um aumento de sífilis no Brasil. Isso está tendo uma tragédia que vai dar problemas no feto, malformações cerebrais, ósseas. Então, quando nós descobrimos essa situação nos 4 primeiros meses, até 20 semanas, é possível tratar. O tratamento de sífilis é uma coisa muito simples e que vai evitar tragédias. Então, o fato de você, por exemplo, não saber que está diabética, porque a diabetes se manifesta por 24 semanas. Então, é possível fazer uma dieta. Anemia, que pode acontecer, e aí a pressão alta. Então, o Brasil tem mortalidade materna parecida com a África, e que a gente não está conseguindo reduzir nesses últimos 20 anos. Isto, apesar de nós termos o SUS, de termos uma grande qualidade de pré-natal. Então, eu vou dizer 2 faixas, para mim, preocupantes. Quem tem menos de 15 anos, menos de 15, olha que coisa, que às vezes descobre. A menina que tem menstruação com 13, 14 anos, eu já fiz parto de menina de 10 anos, de 12 anos. Então, o que acontece? Ela fala, minha menstruação está me dando atrapalhada, porque era atrapalhada. Ou 14, ou às vezes de 16 também. Então, ela vai vir, ela vai chegar. Então, ela chega já com o neném nascendo. E nós temos uma situação muito importante. Os números que eu vou dar agora, acho que não foram divulgados tanto assim na mídia, mas a gravidez com mais de 50 anos está aumentando no Brasil. É verdade. Então, nós temos, por exemplo, se a gente for ver nos anos 2000, nós tínhamos 55, nos anos 2000, nós tínhamos 4.600 mulheres que tinham filhos de 45 a 49 anos. Elas falam, já estão na menopausa. Sim. Nos anos 2020, nós tivemos 5.600. E nós tivemos mulheres, inclusive, de 50 a 54 anos, 93. E depois, quando a gente vai para 2020, esse número aumenta. Então, nós estamos uma gravidez aumentando nesses extremos com mais de 50 anos. Então, a mulher fala, eu estou na menopausa. Às vezes tem paciente que chega para mim e diz, doutora, eu já estou com 48 anos, eu entrei na menopausa, eu estou sentindo tudo, estou engordando, olha a minha barriga, estou cansada. Aí eu digo, olha, a menopausa vai chorar daqui a 3 meses. Né? Mas, veja, então, a gravidez silenciosa é uma situação
de desconhecimento do seu corpo. É verdade. Muitas vezes uma negação, né? Muitas vezes a menina adolescente nega. Às vezes até a mulher que está com uma relação ruim com o marido e diz, é impossível estar grávida. Mas... E aí ela engravida. Doutora, a gravidez, ela traz grandes transformações hormonais, físicas, fisiológicas, a barriga, que é aquilo que é mais evidente. Como ela pode ser silenciosa dessa forma? Ou ela é só silenciosa no início? Na verdade, ela não é silenciosa, porque a primeira coisa, antes da barriga, é a mama. É verdade. Então, a primeira coisa, eu diria assim, se você me pergunta, o que rompe o silêncio na gravidez? É a mama. A mama da mulher mostra diferenças, ela cresce. Acontece que algumas mulheres na menopausa, elas aumentam o peso e a mama também aumenta. Então elas falam, é porque eu estou na menopausa. Mas a mama da menopausa é uma mama mais gordurosa. E a mama da gravidez é uma mama que até a auréola aumenta e tudo. Sei. Então, a barriga aumentar não quer dizer muita coisa, porque às vezes a mulher da pandemia, eu agora estou pegando casos incríveis, porque a pandemia as pessoas falavam, eu comi demais, né? Então está chegando mulher com 4 meses de gravidez, que não sabia que estava grávida. Então, a minha alerta a menstruação começou a atrapalhar, seja em qualquer idade, você tem que fazer um teste de gravidez. Tem que fazer. É um teste que seria importante. Qualquer idade. Doutora, a gente vai acompanhar agora um depoimento de uma jovem que passou pela gravidez silenciosa. Veja esse relato, doutora, olha aí. De tantas pessoas falarem na minha cabeça, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. Eu acabei fazendo um teste de gravidez e deu positivo. E aí que foi o desespero que eu tive muito grande. Porque como que eu estou grávida se eu estou menstruando? Então assim, o que acontece? Eu não tive sintomas, eu não tive enjoo, eu não tive dor nos seios. Tem gente que fala que sente muita dor no bico dos seios. Eu não tive, como é que fala? Deixa eu ver outros sintomas aparentes que a gente consegue identificar. Fome e sono eu tinha muito. E eu não sentia nada, sabe? Barriga, não sentia cólica, não sentia nada. Tava normal, minha vida estava normal. Eu ia trabalhar tranquilamente, voltava, dormia e vivia minha vida tranquilamente. Eu não tinha sintomas de gravidez. Então, eu não desconfiei. Quando eu fiz uma ultrassom para saber por quê, quando eu fiz o teste que deu positivo, eu já marquei uma consulta logo com o ginecologista e aí eu fiz uma ultrassom e lá constatou que eu estava grávida de 5 meses. Mas aí eu perguntei pra médica, mas como que eu tô grávida há tanto tempo e tô sangrando? Ela falou, como que é o sangramento? Eu falei, o sangramento, ele é bem pouquinho, ele vem assim, só uma borrinha, mas ele vem todo mês. Ela falou que poderia ser algum vasinho que tinha se rompido, poderia ser alguma coisa assim, restinhos de... Poderia ser meu útero limpando. Então essa foi a explicação que eu tive sobre o sangramento na minha gravidez. Doutora, olha que coisa, tem possibilidade da mulher engravidar mesmo estando menstruada? Olha, esse depoimento da Leila, parabéns, Leila, ela definiu. O que acontece? Na verdade, a menstruação não é igual. Certo. A menstruação não é igual, ela é menor, às vezes até mais. Se a mulher tiver um mioma, no caso da adolescente, dá para perceber que ela é jovem, então ela teve a menstruação menor. Ela não é igual. Então, na gravidez, nós podemos ter perda de sangue, até cíclica, mas não é igual. Ela é bem menor. Isso mostra que, às vezes, pode ter um descolamento do nenê lá dentro e o nenê pode sofrer. Essa paciente que vem ter esse sangramento tem risco de nenê prematuro, porque a placenta não está bem
inserida. Isso vai correr risco para o bebê com peso baixo e para essa paciente também que pode ter placenta baixa. Então, ela entra em trabalho de parto e pode ter hemorragia. A hemorragia é uma das causas de morte materna. Então, lembra, gravidez silenciosa, eu disse que pode ter pressão alta, a pessoa não saber, mas isso é uma das grandes causas de morte. Mas a hemorragia, durante a gravidez e pós-parto, também pode ser, porque a placenta pode estar baixa. Então, ela entra em trabalho de parto e tem um grande sangramento. Isso significa uma urgência. Então, e há mulheres que abortam na gravidez. Quer dizer, ela tem um sangramento, ela fala, eu não tenho nada, eu não estou sentindo. E, de repente, chega abortando. Quer dizer, não é só nascendo, abortando também. Às vezes abortam e ficam com restos. Eu já atendi meninas, porque a minha especialidade é eu trabalho muito com gravidez na adolescência. Sim. Então, eu já tive adolescentes que tinham perdas, eu tive uma grande hemorragia, e só que ficaram com restos dentro do útero. Isso pode dar infecções. Então, a gravidez silenciosa, ela silencia os riscos. Ela não é silenciosa, ela silencia os riscos. E nós estamos aqui num programa de utilidade pública para alertar os riscos. Isso mesmo. Eu achei ótimo só ter falado, porque não é silenciosa. Isso é muito interessante, inteligente. Ela silencia os riscos, porque a gravidez ela está ali acontecendo. Eu acho importante isso, senhora, como profissional da saúde, né? E como alguém que trabalha com isso, falar, ó, a gente consegue perceber. E depois tem uma outra coisa, a pessoa consegue perceber o seu corpo e sabe se ela tem uma vida sexual ativa. Ela precisa pensar nas possibilidades. Agora, é muito importante que a gente lembre, que como a senhora chamou a atenção, no início, ou seja, na adolescência e também na vida mais, ou seja, mais nos extremos, que a pessoa precisa estar atenta. Agora, existe... eu não sei se, de repente, existe alguma forma de você perceber que está grávida, além desses sintomas, se não pelo testezinho da coisa, ou a consulta ginecologista, que é uma coisa que a mulher deve fazer todo ano, né? Olha, eu achei importante que você vê muitas mulheres da periferia, muitas mulheres de várias... Hoje, o acesso, né, ele é grande. Então, o teste de gravidez realmente é relativamente barato. Eu não estou dizendo que ele deve ser consumido, mas é um teste. E é muito interessante que às vezes eu tenho adolescente que diz para mim assim, eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? Ontem, quarta-feira, é um dia de ambulatório. E foi muito interessante, aliás, muito assim, alertar aqui para todo mundo que me ouve, que o programa voltou, o Hospital das Clínicas, a atender, porque na pandemia parou. Então, agora, todas as meninas que têm matrícula até 24 anos, quarta-feira à tarde, nós temos. E também na casa do adolescente. Então, às vezes chega, né, adolescente fala assim, olha, eu estava assim com a minha menstruação bagunçada, mas eu vi algumas dizendo, tomei a pílula no dia seguinte, então me disseram que tomando a pílula no dia seguinte bagunça a minha menstruação. Outros disseram, eu tive uma relação, mas foi bem incompleta, nem foi completa, né? Então, essas situações, aí a amiga diz assim, oi, eu também aconteceu, eu conheço alguém, né? Sempre alguém conhece alguém. Compra o teste, como falaram, compra o teste. Aí vem o teste acontece, você está grávida com 5 meses. Então, todas as situações de prevenção de inflamações, de infecções, já foram silenciadas, não tem mais tempo. Então, com 5 meses, dá para começar a descobrir o tratamento de uma pressão alta, para diabetes, para infecções urinárias, porque às vezes a paciente fala, eu não tive vontade de comer. Então, aquela ideia de comer por 2 não é todo mundo. A Leila trabalhava, então hoje todo mundo tem a sua vida, né? Faz exercício. Eu tenho adolescente minha que escalava, fazia, sabe aquela escala? Sim. Aí ela disse assim, doutora, eu estou descobrindo que eu estou bem mais fraca, eu não consigo escalar como eu escalava. Mas eu olhei a barriga dela estava grande. A imagem corporal da mulher, às vezes, é diferente da do profissional. Então, a minha alerta é, você está tendo vida sexual,
mesmo que, às vezes, né? E você conhece seu corpo. Anota, hoje tem tanto aplicativo, adolescente adora aplicativo, mas se você não é do tempo dos aplicativos, anota, sabe como o gás vai chegar? Né? Não tem aquilo, o dia do gás, no meu tempo antigo tinha, aí anota, a menstruação deve chegar na primeira semana do mês, né? E aí não chegou. Você tem 55 anos, veja, eu estou dizendo aqui que, só para você lembrar, que nos anos 2020, nós tivemos 34 mulheres que engravidaram com mais de 55 anos. A Cláudia Raia, não foi? Cláudia Raia, ela engravidou agora. Não, mas eu estou dizendo que 2020 que nasceram, que foram mães, não é que engravidaram. Antes dela. É verdade. E se a gente for ver nos anos 2020, então praticamente aumentou, quase dobrou o número de mulheres. Agora, mais de por que esticou tanto essa faixa aí das mulheres engravidando mais tarde também? O que é tecnologia, medicamento, vida? Por que isso, doutora? Olha, eu estou dizendo uma coisa que é muito interessante, porque, claro, por exemplo, se você pega 2020, por exemplo, que foi um boom de gravidez com mais de 55 anos, mas foi na região sudeste. Sudeste tivemos 17 mulheres, que tem uma tecnologia, mas 10 foram no Nordeste. É verdade, é verdade. Então, que não foi tecnologia. Não então, foi. O que acontece? É possível, o último óvulo da caixinha, nós temos 5 mil óvulos, Sim. o último óvulo Tá lá guardadinho. encontrou. Silenciosamente, fui lá e engravidou. Eu adorei isso. O nome, gravidez silenciosa, quem fez a pauta do programa, olha, tá de parabéns. Eu vou dar até nas minhas aulas. Eu agora tenho o Congresso da Surgia, que vai ser agora, já estou mandando propaganda, vai ser 18, 19, Surgia Sociedade de Ginecologia da Infância e da Adolescência. Da minha aula, eu vou pedir permissão para falar de gravidez silenciosa. Olha aí, tá vendo que beleza? Eu vou falar de gravidez da adolescência, diminuição da gravidez, que São Paulo reduziu, no Brasil reduziu, mas São Paulo reduziu mais. Sei. Então eu vou pedir licença, se eu posso dizer, cuidado com o silêncio dos riscos. Eu adorei esse tema. Se você me autoriza. Claro, com certeza. Doutora, a senhora é ótima, viu, primeiro, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu queria, tem um outro lado, a gente já está quase, eu não quero também tirar todo o tempo da senhora, tem um outro lado, não da gravidez silenciosa, mas daquela gravidez imaginária também. Tem pessoas que cismam que estão grávidas também, não existe isso? Olha, é tão forte isso, porque se você pensar, até nos mamíferos, né? Muitas mulheres às vezes falam, tem até os bichinhos, né? Mas nos cães, né? Nos cachorros, que às vezes a dona está grávida e o cão, o melhor amigo, né? Do homem, também engravida. Agora, a gravidez silenciosa, imaginária, é muito dolorosa. É muito dolorosa. Eu tinha uma paciente que fazia ultrassom e ela tinha gases, né? Eram gases. E o intestino dela era gases, ela não comia direito e tudo. E ela chegava para mim e falava, doutora, o neném está atrás do intestino. Então, isso é uma doença, né? Que é uma doença silenciosa, porque é um imaginário muito doloroso, porque a gente fala muito do risco físico, mas o risco psicológico é muito doloroso. É verdade. Então, principalmente aquelas mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, às vezes a irmã que não queria e que fala, eu nem quero, aí engravida. Ela quer engravidar, então isso pode ser uma gravidez imaginária. Então, a gravidez imaginária, principalmente quando os relacionamentos estão conturbados, ou quando o desejo é muito grande. Então, esse é um silêncio de dor. Eu não acho silenciosa, eu acho silêncio de dor porque não tem bebê. Eu tinha muito tempo do pronto-socorro do HC e eu dava plantão, dei sábado, domingo, mas dava terça. Eu tinha uma mulher com 38 anos
que toda terça-feira vinha dizer para mim, doutora, vê como é que está o coraçãozinho do meu Ah, bebê. meu Deus. Não tinha coração. Ah, meu Deus, que coisa. Que coisa. Então, acho que doloroso é o silêncio dessa dor dessa mulher que quer ser mãe, né? É verdade, esse desejo. Doutor, o Rodolfo tinha uma pergunta, eu não sei, ele falou, eu não entendi muito. Mas... isso é sobre negar. É uma pergunta que chegou aqui, olha, é o seguinte, é sobre a questão da negação. A mulher que está grávida, ela passa por um período de negação, de dizer que não está grávida, mesmo estando, ela passa. Isso acontece, doutora? Então, é muito importante que não são todas as mulheres que querem estar grávidas. Só que elas têm medo de dizer. Elas dizem muitas vezes para mim. Porque fica aquilo, você está grávida, vamos fazer chá de revelação. Agora, em todas as classes sociais, está se fazendo chá de revelação. Coisa mais na mídia, os artistas. É verdade. E a mulher não quer. Ela diz assim para mim, não me acostumei ainda. Como é que eu faço? Esse silêncio tem que ser respeitado. É esse silêncio que ninguém respeita. É verdade. Então, eu tenho mais de 40 anos de formada e eu nunca disse, você está grávida, parabéns. Eu digo assim, você está grávida, o que você está sentindo? Conta para mim. Conta para mim. E ela começa a chorar muitas vezes e diz assim, doutora, está todo mundo contente, a minha mãe está pulando, a minha sogra que é um neto, não sei quem que é um bisneto, o meu marido, mas eu não estou preparada. Que coisa, olha que coisa. O que eu faço, doutora? Eu abraço essa mulher. Olha que bonito, muito bonito. Doutora, digo, muito bonito. Vamos esperar um tempo, vamos dar o seu tempo. Eu não quero contar para ninguém, mas não conta. Conta para você primeiro. Essa cobrança daquela mulher que não tem filhos e aquela cobrança das pessoas que querem mandar na vida dos outros. É verdade. Não quer dizer que ela não vai ser boa mãe. Ela vai ser boa mãe. Mas dá um tempo dessa mulher. Vamos dar um tempo dela. Vamos respeitar esse tempo dessa mulher. Doutora, a senhora é fabulosa, que maravilha! Eu queria ficar conversando o dia inteiro com a senhora. Eu quero agradecer, muito obrigado, viu? Que esclarecimento, que coisa maravilhosa trazer isso para o Brasil inteiro. Parabéns mesmo. Quero agradecer muito, atenção, eu vou pedir vocês que sigam a doutora Albertina no Instagram. Atenção, o Instagram é @doutora Albertina Duarte Takeuchi, doutora DRA Albertina Duarte Takeuchi, isso no Instagram. E também você pode se inscrever no canal dela, no canal ali, doutora Albertina Duarte Takeuchi, no canal ali do YouTube. Doutora Albertina, muito obrigado, a gente agradece. E obrigado, a senhora dispôs do tempo da senhora, a senhora está no consultório, eu tô vendo aí, parou tudo para nos atender. Muito obrigado, viu? Eu estou com uma paciente em trabalho de parto, que eu vou vê-la, e estou com duas internadas. Mas eu falei para elas, vi que elas estavam bem, me arrumei e agora eu vou voltar para o hospital. Agora, a gente podia fazer uma série, essa gravidez silenciosa já está ótima. Nós podíamos pensar numa série de coisas. Vou falar com o Rodolfo, silêncio. O diretor do programa, estou falando com ele está concordando, a gente vai fazer uma série para a senhora vir. Mas eu quero que a senhora venha aqui, que aí que vai ser bom. Que aí a gente vem cá. Não, eu quero ir também. Toma café. Eu quero ir também. Vem aqui. Aí eu vou aí. Tá aí bom? Eu vou ficar mais bonita aí. Mas não tem jeito. Mais bonita não tem jeito. Obrigado, doutor. A maquiagem de você, que é ótima. Aí eu vou ficar super bem. Vou falar, nossa, eu também. Ótimo, vai ser ótimo. Obrigado, doutora, muito obrigado. Que simpatia, né? Já não é novidade que o mundo atual passa por várias mudanças por conta dos avanços científicos e sociais. Isso, é claro, envolve também as formas de aprender e de ensinar, que mudaram com a chegada da educação moderna. Ou Educação 4.0, como é popularmente conhecida também. Ao contrário da educação tradicional, na educação moderna o aluno pode contar com a oportunidade de ter um maior conteúdo prático e colocar a mão na massa. Além disso, os recursos tecnológicos permitem conhecer lugares, voltar a períodos históricos ou observar estruturas biológicas apenas com o uso dessa tecnologia.
Esse também é um modelo que favorece muito o ensino interdisciplinar, o que é essencial para uma visão mais completa do que é estudado. O ensino moderno procura colocar o aluno no centro, proporcionando mais autonomia para atividades práticas e teóricas intercaladas, se comparado ao ensino tradicional. Mas será que o ensino moderno está sendo completamente aderido? Quais as vantagens em relação ao método de ensino tradicional? Como o ensino moderno pode melhorar a relação entre escolas e alunos? Acompanhe o Bendita Hora de hoje e descubra isso e muito mais. Meu Deus, agora eu tô curioso demais para saber sobre isso e eu recebo aqui a professora Tatiana Mendes, educadora, professora, educadora na escola Lourenço Castanho. Agora que eu fiquei sabendo, Lourenço Castanho, né? Muito bom, escola boa aqui, escola exemplar aqui, ó. Pedagogo, especialista em digital business, educomunicação, mídia, educação, gestão, quanta coisa, que currículo enorme esse aqui, ó, tá doido. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, padre. Professora, é o seguinte, eu conheço Piaget, eu conheço o método Montessori, Paulo Freire, o que é essa educação moderna? Existe alguma coisa ou elementos de todos esses grandes educadores? O que trata a educação moderna? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, padre. Educação moderna é um mix de tudo, né? De tudo, né? De tudo e, na verdade, coloca a escola numa posição, né, em que a gente precisa preparar melhor os nossos estudantes, né? Nós estamos diante de um mundo com constantes mudanças, verdade, né? Verdade. Nós estamos aqui conversando, novas tecnologias estão sendo pensadas, criadas e lançadas. Então, não faz sentido uma escola que apenas pensa no conteúdo, proporciona... Só passa conteúdo. Exatamente. Só passa, eu vou transmitir conteúdo. Exatamente. Então, a escola precisa ser mais dinâmica. Então, nesse sentido, o 4.0, fazendo aí uma relação com a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial. Ah, interessante. Porque, na verdade, quando a gente fala de educação, a educação que a gente tem tradicional é aquela educação que a gente vai para a escola, é a educação que eu tive, vai para a escola, senta no banco da escola, tem os livros e a gente vai obter o conhecimento, o professor vai passar o conteúdo para a gente pelos livros e por aquilo. A gente volta para casa, lê e tal, e depois reproduz aquilo para saber se é numa prova, para saber se... Não é mais assim. Não. A educação 4.0, né, a educação moderna, ela tem que fazer sentido para o aluno. Então, assim, os saberes adquiridos, eles visam proporcionar para que o estudante consiga aplicar isso no seu cotidiano, né? Então, de repente, eu aprendo a respeito de um lixo, né? Que o lixo orgânico, ele pode ser colocado numa composteira. Eu aplico isso no meu cotidiano, na minha prática. Então, assim, essa educação moderna ela tem que fazer sentido para o aluno, para que ele se engaja e não simplesmente ele seja um indivíduo que vai depositando conhecimentos, né? E não consegue aplicar isso. Não consegue viver isso e Exatamente. ver sentido na sua vida. Né? Exatamente. Então, essa educação 4, a gente vê métodos educacionais que visam isso, né? A gente teve uma experiência aqui nos anos 70, você já deve ter escutado falar sobre isso, nos anos 70 em São Paulo, chamada a Escola Vocacional, o Colégio Vocacional, que foi uma experiência revolucionária nessa área da educação, de também essa coisa de colocar a mão na massa, né? Muitas pessoas passaram pelo chamado vocacional aqui em São Paulo, também no interior do estado. Ou seja, você vai estudar alguma coisa, você vai no lugar e vai ver, e vai perceber, tá? Hoje tem tecnologia que você não precisa sair daqui e ir ao lugar. Exatamente. Né? E pode fazer isso dentro da sala de aula, dentro do lugar, no colégio mesmo. Né? Exatamente. É um conjunto de tudo, padre. É assustador até, né? Quando a gente começa a ler, discutir, é assustador. A quantidade de conhecimentos que nós temos hoje, que uma criança tem acesso, não se compara ao que tivemos acesso na nossa infância ou no nosso período de escola, de educação básica. Então, a educação 4.0, ela é ativa, ela coloca o estudante no centro,
né? Então, assim, esse conhecimento que eu estou adquirindo tem que fazer sentido para que eu consiga intervir na sociedade já nesse momento, né? E a partir disso, o estudante consegue já ir trilhando as suas preferências, né? Nós temos hoje isso. O que ele de repente vai fazer? As inclinações, exatamente. Então, a educação moderna, ela proporciona isso. Então, a gente tem aí a reforma, a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do novo ensino médio, que proporciona isso. Então, é meio que um resgate, né, dessas ideias do passado, né, que às vezes foram desconsideradas. É um resgate disso, porque assim, não faz sentido eu esperar eu sair do ensino médio, ser egressa do ensino médio, para eu chegar à faculdade para pensar o que eu vou fazer. Eu posso fazer isso já no ensino médio, né? Exatamente. Eu vou falar com... Você quer café? Obrigada, padre. Você não vai tomar café? Vou tomar café. Não, vou tomar café. Rejeitar o meu café? Não vou rejeitar. Não. Morrendo de frio, coloquei até meu colete. Porque você recusar o meu café é uma falta de educação muito grande. Exato. Desculpa, mãe. Aqui, deixa eu te falar, é açúcar ou adoçante? Adoçante. Adoçante. Quantas gotas? 4 gotas. 4 gotas. Vai ficar mais doce. 4 gotas. Tatiana, a nossa produção foi nas ruas fazendo a pergunta, como você vê a educação de hoje no Brasil? Vamos ver o que as pessoas disseram, olha. Boa tarde para o senhor, boa tarde para todos que estão ligados aqui no Bendita Hora. Padre, nós viemos até as ruas de São Paulo hoje para poder pegar a opinião do público sobre a educação no Brasil. Como eles acham que isso pode melhorar, se tá ruim, se tá boa, quais são os níveis da educação do brasileiro. E isso nós vamos ouvir agora com quem realmente importa, que é o povo, né? Vamos lá. Bem, eu sou professor, né? Então, eu acho que a educação hoje está um pouco mais fraca porque as crianças não prestam muita atenção e não ligam muito para estudos. Os professores tentam muito ajudá-los, etc., mas os alunos não têm muito interesse hoje em dia. É uma coisa familiar. Familiar. Educação não é faculdade, não é colégio. Ali é um lugar de ensino. Saúde é família. Começa pela família. Então tudo que tiver ruim que você achar que é minha opinião. Respeita de todo mundo, né? Sim. Então educação começa com papai e mamãe em casa. O ensino tá terrível, cara. Destruíram, acabaram com o ginásio público. Tá terrível, mano. Eu acho que tá tudo muito triste. Eu não tenho o que falar. Mudando tudo. Nós temos que fazer uma mudança radical. A gente tem falta de professores bem formados, falta de professores especializados. A gente teve um desinvestimento na ciência, nas universidades, que é de onde saem os professores formados, e o que a gente precisa voltar a ter investimento, né? Bom, Padre Juarez, e é dessa forma que eu volto aí para os estúdios do Bendita Hora, com imagens do meu parceiro Renatinho Drummond. Produção Núcleo Natan Xavier, David e Paulo, o Bendito Repórter, para o Bendita Hora. David Bendito. O Bendito Repórter, verdade. Ô, David, o Wilson, quando escutou sobre o matéria, falou, nossa. Ficou bom, não. Eu gosto muito. O David faz coisa muito interessante. Ele tem uma narração, né, muito bom. Ele é o, como que chama aquele lá da Globo, fazer o... Canuto! Ele é o Canuto da Rede Vida, olha aí. Mas é o Bendito Repórter. Deixa eu falar, amor, você viu que você falou, a gente estava vendo aqui, eu estava conversando com a Tatiana, questão da resistência em relação à educação moderna. Resistência de professores, resistência de alunos, resistência de família, existe? Com certeza, né? O que a gente aprende, o que a gente experiencia, a gente tende a perpetuar, né? É verdade. Então, eu vim de uma educação, passei por uma educação tradicional, meus pais também, né? Aquele rigor absoluto. Isso. Lição. Decora. Já levei reguadinha na mão. Que Deus o tenha, meu professor, Abílio. Mas existe esse preconceito, né, da sociedade. É lógico que a gente precisa ter diversos olhares, né? É fato que o professor precisa ser valorizado, sim. É fato que a família precisa estar mais presente, sim. É fato que a gente precisa resgatar valores, né?
Então, mas tudo isso é desafiador, né? Porque o mundo avançou e a escola meio que ficou um tempo estagnada, né? Então a gente tem essas discussões mais afloradas no cotidiano não, recentemente, sobretudo com a pandemia. A escola, os professores, nós professores, tivemos que nos reinventar, né? Tínhamos lá as nossas telas frias, as crianças com as suas câmeras ligadas e a gente teve que correr atrás de estratégias pedagógicas para engajar o estudante, né? Mas são diversos fatores, né? A gente tem uma família, não posso ser generalista, mas a gente tem as famílias mais ausentes da escola, da vida educativa, isso, da criança, do adolescente. Isso tudo, com certeza, reverbera na escola, né? Então, a escola, ela não educa sozinha, né? A gente precisa de uma parceria entre escola, família e a própria comunidade. É fato que a gente precisa avançar, sim, né? Mas não está tudo perdido. Eu sou uma entusiasta da educação. A gente tem uma pergunta aqui para a Tatiana. Olha aí, vamos ver. Muito se fala que na educação moderna não são feitas provas. Como avaliar o aluno? É verdade isso? Não tem provas na educação moderna? Não, tem. É que a prova, ela não é o único instrumento de avaliação. Né? Então, quando você proporciona para o seu estudante uma forma dele desenvolver, por exemplo, um trabalho em grupo, você consegue criar ali rubricas, indicadores, você consegue avaliá-lo até de uma forma mais completa do que simplesmente uma prova que ele pode decorar, né? Muitas vezes eu fiz isso. A prova é muito parcial, exatamente, né? É um conhecimento parcial ali. Você julga o todo por uma parte muito pequena. Exatamente. Se você usa um instrumento parcial, você vai devolver para a sociedade um sujeito parcial, né? É verdade. Então, nesse sentido, a educação 4.0, ela é mais completa, né? Ela é mais integral, porque você tem que avaliar o sujeito como um todo, né? Então, a gente ouve muito falar em soft skills hoje, né? Então, soft skills. Soft skills. Soft skills. Skills em inglês é habilidade, isso, né? Habilidade, né? Isso. E soft skills é uma habilidade mais suave. Vamos ver, antes de você falar, vamos ver, olha que interessante, ela estava em consonância. Soft skills, você já viu falar nisso? Veja esse VT, vai ser isso mesmo. Você já ouviu falar de soft skills? Sabe o que são e para que servem? As soft skills são habilidades relacionadas ao comportamento humano. Elas melhoram o seu desempenho pessoal e profissional. Na educação, elas são usadas para adaptar os jovens às situações que eles vão enfrentar agora e no futuro. Entre as mais famosas, destacamos a inteligência emocional, capacidade de lidar friamente com as suas emoções, impedindo elas de causar problemas no seu dia a dia. Esta habilidade pode ser importante na realização de uma prova ou apresentação de trabalho, preparando o jovem para futuros desafios. E então, está com suas soft skills em dia? Melhor estar. Elas podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Então, Tatiana, até isso, essa soft skills é levada em consideração na educação moderna também? Sobretudo. Gente, é muito melhor hoje ser educado do que na minha época. Eu seria ótimo hoje, sabia? Nossa, eu também seria um pouco melhor. É verdade, é verdade. A vida da gente foi aprender, estudar. Eu lia, estudava e depois fazia a prova. Imagina, no tempo de convento a gente tinha prova oral, só prova oral. Filosofia a gente tinha que ler milhões de filósofos para poder, né? Então, seria muito melhor. Com certeza. Que soft skills eles levavam? Nunca que o padre Eloy ia lembrar de soft skills na minha... Mas isso é levado em conta, então, essa soft skills? Sobretudo. Uma das preferências, né, da educação moderna é o trabalho por projetos, né? Não somente, né? Tem escola que acha que o trabalhar por projetos é a solução de tudo. Não, tem que ter um equilíbrio disso tudo, né? Mas quando você trabalha com projetos, você está trabalhando com grupos, você está trabalhando com diferenças, né? Então, eu preciso te respeitar, né? Eu preciso respeitar as habilidades do outro integrante do grupo. E com isso o aluno vai aprendendo a se posicionar.
ele vai aprendendo as suas fragilidades e vai tentando melhorar. Não precisa chegar na vida profissional ou na vida adulta para aprender isso. É na escola que ele tem que aprender, né? Então ele precisa saber dar feedback, ele precisa aprender a receber feedback e não ficar lá de mal com o coleguinha, né? Então, de repente, eu tive lá na divisão do trabalho, do projeto, fui responsável por uma etapa e não executei bem. Então, os próprios colegas do meu grupo chegam até mim e falam assim, olha, você precisa melhorar aqui, né? Você quer ajuda aqui? Então, assim, soft skills não é só isso, né? São 4 eixos muito importantes, sobretudo a empatia, a humildade, né? A automotivação. Então, assim, são habilidades essenciais para que a gente viva em harmonia em sociedade, né? São coisas, são requisitos tão naturais e tão importantes para você conviver em sociedade, né? Conviver. Inteligência, hoje se fala muito da inteligência emocional, que ninguém falava disso também, né? A inteligência emocional, que é levada em conta. Agora, é interessante, você disse que existe uma grade curricular do Plano Nacional, como que é que você tinha falado? BNCC. BNCC? Sim. Base Nacional Comum Curricular. Isso. Isto não entra em choque com a educação moderna. Não. Porque isso vem e deve ser aplicado. Isso é a base curricular para o Brasil todo? Exatamente. Brasil todo. A base, ela vem da equidade, né? Então, assim, hoje a gente fala de educação, quem estuda em escola particular tem um privilégio, né? Verdade. Eu vim de escola pública. Adoro escola pública, né? E reconheço os bons professores que tive. Você fala que é melhor, mas você sabe que antigamente a escola pública era melhor que a escola particular. Sim, com certeza. Muito melhor. Com certeza. O pessoal queria estudar a escola pública. Exatamente. Então, a base, ela vem para colocar todos na mesma página. Escola pública, escola privada. E oferecer ali uma grade de saberes, de conhecimentos que são essenciais e esse para o currículo, estudante. ele é passado da mesma forma para uma escola que é tradicional e numa escola que é moderna? Não necessariamente, com enfoques talvez diferenciados, mas existe ali uma linha, exatamente, que ambas as escolas precisam seguir, né? Então, isso é super importante para que a gente tenha essa equidade, né? E não tenha essas diferenças... tão grandes, exatamente. Né? Tão grandes. Aqui, há professoras que têm receio em relação à escola moderna? Com certeza. Tem? Com certeza. Assim, por quê? Quais os maiores receios deles? Qual que é a maior, de repente, crítica? Quando a gente fala de escola moderna, a gente fala de colocar o aluno no centro, né? Quando a gente fala, é o inverso. Quando você fala de educação tradicional, era o professor carrancudo, detentor do saber, né? Próxima aula, isso. Se você não fizer tarefa, exato, o mestre, né? Os professores entravam, a gente levantava, né? Não era assim? Então, e você era muito julgado pelo tarefismo, né? Então, assim, há sim o receio dos professores em relação à educação moderna, porque ela exige uma pesquisa constante, né? Ela te desafia. Assim, o mundo é dinâmico, o mundo é constante. Então, o professor ele tem que ser constante, né? Não dá para eu me acomodar e ficar lá com a minha educação, o meu conhecimentozinho de 10 anos atrás e achar que eu vou só à frente da sala, vou transmitir isso e ponto final. Não. Porque às vezes tem essa história maluca de hoje, assim, a escola tem que dar só o conteúdo para o filho, porque eu é que educo meu filho, Tem resistência dos pais? Assim, os pais têm essa coisa? Tem, sobretudo os pais que passaram por esse tipo de educação, né? Por exemplo, é um pai que ele adora matemática. Então, se de repente o filho não for um exímio lá numa trigonometria, ele acha que a escola é ruim, né? Então, assim, não o pai... pro meu filho, exatamente. Existe esse tipo de julgamento, né? Só que... Eu só brincando aí no que... isso não faz sentido, isso não é adequado, pra que isso, né? Só que o pai esquece que os tempos mudaram, né? Nós estamos no século XXI, um século marcado por profundas mudanças e transformações, né? Então, cabe à escola, no seu currículo, né, manter o equilíbrio disso, né? Então, assim, cada escola, ela tem ali o seu
o seu projeto, né, curricular, e juntamente com as famílias, ela vai se adequando, vai se ajustando. Né? Aqui, vamos fazer um alívio cômico aqui. A pandemia aproximou a gente mais dessas aulas online. Você citou mesmo. Com certeza. Mas muitos imprevistos aconteceram. Veja esse vídeo. Amanda, liga a câmera, por favor, que eu não tô te vendo. Tava um tempão aqui falando mutada. Pessoal, vamos ligar as câmeras, eu quero ver todo mundo, tá? Lucas, sua câmera. Ah, tá tapada. Por quê? Por causa de espionagem. Ah, Lucas, pelo amor de Deus, liga isso. Você já percebeu que às vezes você fala alguma coisa, logo depois aparece propaganda daquilo pra você na internet? Imagina o que eles não pegam de informação com a sua câmera. Então, turma, a biologia ela é uma ciência que estuda um processo de... Pessoal, olha o barulho aí, bota no mudo, por favor. Pois bem, é uma ciência que faz... Pessoal, já mandei colocar no mudo. Vem cá, quem que tá comendo biscoito em sala de aula que eu tô ouvindo barulho aí, hein? Hã? Olha, eu imagino, que todos os professores deviam ser canonizados depois dessa pandemia. Porque, sofreram, eu sei que era muito sofrimento. Sim. Manter a atenção, meu Deus do céu, que coisa horrível. Uhum. Nossa, vocês tiveram na escola também esse período todo com aula online também? Tivemos. Né? Tivemos, assim, foi penoso, mas foi prazeroso, né? Na escola nós temos um dos eixos as tecnologias digitais. Então, os alunos já utilizavam plataformas de gestão de aprendizagem. Nós tínhamos já um ambiente integrado para o uso das tecnologias de informação e comunicação. Então, foi suave, né? Não foi tão caótico assim. Sei. Já estava preparado praticamente. Sim, preparado. Sim. E essa também... essa familiaridade das pessoas com a tecnologia também ajudou, ajuda. Né? Porque isso já vinha sendo feito na escola, Sim, né? Mas não escapamos desses episódios, não. Eu queria lembrar, a Rede Vida tem um cuidado muito grande com a educação, uma preocupação muito grande com a educação. Aqui nós temos 2 canais digitais, né, associados ao canal 34, é o 34.2 e o 34.3. É o Rede Vida Educação, que são 2 canais voltados somente para a educação mesmo, trazendo conteúdo para as pessoas que não podem, de repente, reforço escolar, pessoas que não podem, às vezes, estar no ensino formal, sempre. Mas é um trabalho muito grande mesmo para a criança, no fundamental, no médio, como está falando, e totalmente de graça, eu acho importante. Aliás, o Rede Vida Educação foi citado pela Simone Tronic no dia do debate, o último debate lá. Ela falou assim, por que você não faz como a rede... Simone não, Soraya. Simone Tebet, eu juntei as duas. Soraya Tronic. Não foi a Soraya Tronic que citou. Ela falou, por que não faz como a Rede Vida, que tem 2 canais de educação? Então, eu queria lembrar que a Rede Vida tem 2 canais voltados totalmente para a educação. É muito um esforço e um trabalho muito bonito mesmo. Muito bom. A gente já está quase terminando, mas eu queria fazer uma pergunta bem delicada para você, que você é uma pessoa que trabalha com isso, é delicada porque não sei se de repente você vai me responder. Mas você acha que existe algum ponto negativo nesse novo ensino chamado da escola, da educação moderna? Não, acho que não. Porque ele... Não foi bem peremptório, isso mesmo, então... Não, porque ele caminha, Padre, em paralelo com as transformações da sociedade. Não faz sentido uma educação que eu vivenciei, né, nessa atual sociedade. Ela não me desenvolve, né? Ela não me prepara como sujeito para enfrentar o mundo que é cruel aí fora, né? Então, talvez o desafio esteja em saber... achar o ponto de equilíbrio, né? Então, assim, a solução não é colocar tablets na escola, colocar alta tecnologia e não saber o que vai fazer com ela. É isso que eu ia perguntar, porque você é uma educadora e uma pesquisadora. E é importante a gente saber. E aí é o seguinte, a gente está falando aqui de uma escola sua, que é uma realidade
completamente diferente Sim, do resto do Brasil. sim. A Lourenço Castanho é uma grande escola aqui em São Paulo e a gente está falando para o Brasil inteiro agora. A educação moderna, ela pode ser aplicada numa escola no interior, bem no interior do país? Pode. Sem tudo Sim. que a Lourenço Castanho tem? Porque a base é o aluno no centro. O aluno no centro, ele pode ser centro em qualquer lugar. Não são não é Sim. o tablet, não é o coisa, não é isso. Faz parte, mas isso não é o mas essencial. Não. Não. Interessante. É o aluno no centro, né? É você considerar o repertório do seu aluno, é o aluno trazer uma pauta para ser discutida em sala de aula. É o que ele está vivendo. Exatamente. Ele Né? É ele aplicar esse conhecimento que ele recebe em sala de aula no cotidiano dele, né? Ele trazer uma novidade para os pais. Isso que é significativo. Isso aí. Né? Então, a educação moderna é potencializar os sujeitos, né? É considerar essa capacidade do educando. Porque é muito fácil a gente pensar que a educação moderna se faz pelos meios. Vamos ter um microscópio eletrônico, vamos ter uma sala no laboratório, vamos ter isso. Né? Não é isso que compreende a educação moderna, é um método. Sim, quem mobiliza isso é o professor, juntamente com os seus alunos. Interessante, muito interessante. Obrigado, eu que agradeço. Professora Tatiana Mendes, educadora, pesquisadora, aqui ó, quero agradecer muito e quero que vocês sigam no Instagram, o Instagram da Escola Lourenço Castanho, né? @Escola Lourenco, é Lourenço, né? Lourenco Castanho, e siga aí. E eu acho que você pode entrar em contato com a Tatiana em qualquer lugar do Brasil para, de repente, a gente poder conversar, falar mais sobre essa questão dessa educação moderna. Muito obrigado, Eu agradeço, obrigado padre. mesmo. As memórias são uma das partes mais importantes no desenvolvimento de um ser humano, pois com as experiências vividas e os ensinamentos passados é que formamos nosso caráter e nossas opiniões. Essas lembranças variam desde coisas boas, como uma festa de escola repleta de amigos, um primeiro romance, ou até algo ruim, como a perda de um ente querido ou uma desclassificação em algum concurso. Positivo ou negativo, todos eles são importantes para nós. Mas mesmo assim, isso não significa que lembramos de tudo que já aconteceu em nossa vida, até porque isso é impossível. Nem tudo é possível de ser lembrado, já que nem todas as memórias são importantes, e aquelas sem utilidade precisam dar espaço às novas lembranças que serão mais úteis. Acompanhe o Papo Reto de hoje, que falará mais sobre as memórias e a importância de esquecer certas coisas. Doutor, esse negócio da memória, a memória onde que ela fica? É no cérebro? No cérebro. O que acontece? A memória do ser humano é muito complexa. Quando a gente pensa em memória, a gente faz comparação com o computador, né? É o HD. Não tem um HD. Não tem um HD? Não tem um HD. Ele é espalhado. A região mais importante que a gente chama é hipocampo, que é uma região temporal. Hipocampo é onde que é? Aqui do lado do cérebro. Deixa eu tirar nosso modelo aqui, ó. Ela fica aqui dentro. Aqui, mais ou menos? Isso, aqui, nessa região. É como se estivesse aqui olhando para frente, então eu estaria aqui, essa região. Hipocampo. Mas a gente sabe que ela está bem distribuída e o senhor vai lembrar por alguns aspectos, né? O que é a memória? A memória é a nossa capacidade de pegar uma informação, armazenar essa informação e usar quando ela for necessária. Então você percebe, se você tiver um problema de pegar a informação, você vai ter problema de memória. Se você tiver problema de armazenamento, você vai ter um problema de memória. E se você, na hora que for usar a memória também, você vai ter outro problema de memória. Então, puxar pela memória, aquela coisa, isso aí. Tem algumas estratégias que nem é doença, mas serve pra gente, que é o quê? Nossa memória tem um aspecto emocional muito forte. O que a gente memoriza com emoção fica mais vinculado. Vou dar exemplo para o senhor. Provavelmente o senhor come uma coisa que você lembra a sua infância, lembra a sua avó, lembra alguma coisa. Que aquilo foi associado a uma afetividade, uma afetividade, isso. Uma música, provavelmente você tem uma música que você lembra exatamente o que você estava fazendo. Quando a gente escuta a música, a gente relaciona. Perfeito. Quer ver? Se eu perguntar assim, padre, quando foi que você decidiu que ia ser padre? É uma coisa que deve ser tão forte que você lembra exatamente onde estava, o que falou, o que pensou, o que sentiu, né? Por causa da emoção. Por causa da emoção. Então você percebe que isso tem umas estratégias, né? Mas fora isso, a gente sabe que quando você fala de memória, vai ter a parte visual,
vai ter a parte auditiva. Os sentidos, todos os sentidos sensorial, o cheiro. Tudo isso. Tudo isso vem muito junto. Agora, isso ele é armazenado de alguma forma. Perfeito. É armazenado de alguma forma. E não é armazenado tudo que a gente tem. Porque nossos sentidos, ele tem contato com tudo. Nós estamos vendo coisas, ouvindo barulhos e que a gente não dá atenção. Perfeito. É um sistema tão complexo que a gente não sabe explicar. A gente sabe o seguinte, que nosso corpo, nosso cérebro, pega essa informação sensorial, auditiva e tal, transforma em vias e faz uma transformação química. É curioso isso, porque a gente... É interessante, é uma transformação química. Tanto que tem substâncias, dopamina, que tem uma relação direta com a memória. E muitas dessas substâncias, ela tem relação com o prazer também. Então é meio confuso a gente imaginar, né? Como é que uma informação tão viva, isso guarda no cérebro e de repente, quando você vai utilizar, tudo aquilo vem à tona. Interessante. Aqui, a gente vai acompanhar agora o trailer do filme. Todo mundo conhece, né? Procurando Dory. Essa Dory, ela foi do primeiro filme, do Nemo, né? Que mostra aquela peixinha bem simpática que tem perda de memória recente. Vou perguntar se não é recente. Isso, perfeito. Vamos ver, só pra gente ilustrar. Ei, você! Oi, eu sou a Dory. Meu nome é Hank. De onde você é? É uma longa história, e pra falar a verdade... Não lembro de quase nada. Eu sofro de... Perda de memória recente! Acabei de lembrar de uma coisa! Eu tenho que achar minha família. Tarefa difícil, garota. Eu não tenho um mapa desse lugar. Um mapa? Boa ideia. Me leva até o mapa que eu descubro onde estão os meus pais. Mãe, pai! Mãe, pai! É só ela escolher dois e cair fora. Pai. Ah, é brincadeira. Beleza, pensei em uma coisa pra te ajudar a chegar na sua família. Ah, que ótimo! Oi, eu sou a Dory. Então você não lembra do que a gente tava falando? Nadinha. Do que a gente tava falando mesmo? Fala baixo. Chega de papo furado, tá? Eu não gosto de papinho, de conversinha, de mimimi, de perguntinha. Ai, como você tá? Eu tô bem, você também, também. Ninguém tá bem. Ah, eu tô bem. E você? Pode me ajudar? Desculpa, não nado muito bem. Acho que você nada lindamente. Vale? De nada. Peraí, Dory? É. Dory? É. Éramos amigas. Não. Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia totalmente dela. Aí eu contava de novo várias e várias vezes. Era uma coisa sobre o que mesmo, hein? A gente procurava uma coisa. Era sobre uma concha ou... Não. Sobre uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa, Não. eu acho... Não? Não é. Eu não quero que elas me toquem. Tudo bem, todo mundo faz isso. Mãe, pai! Grita mais alto, Dory. Mãe, pai! Dory, pare de gritar. Vai acordar alguma coisa perigosa. Ai, caramba! Ai, não. Não tô vendo nada. Pra onde a gente tá indo? Pra direita, esquerda! Não, direita! Você dirige bem. Só pra gente ilustrar aqui, é interessante. Esse negócio de memória recente, memória... existe uma diferença? Existe onde guarda também isso no cérebro? Existe. Dentro do cérebro, a gente tem regiões que são utilizadas de forma muito curta. Vou dar um exemplo. Eu estou conversando aqui com o senhor, estou usando umas palavras. Eu lembro agora, mas se perguntar daqui a 1 minuto, essa é a memória recente executiva que a gente fala, que é construção de palavras, numa conversa e tal. Tem a memória recente, que é isso que mostra do filme, que é de alguns minutos. Então, ela está falando, daqui a pouco ela repete de novo. Essa é a memória recente. E tem as memórias, são memórias mais antigas, mais tardias, aquilo que eu falei com o senhor. Que a gente guarda por causa de algumas emoções. Isso, que foi importante. Que foi importante para a gente. Essa, de um modo geral, ela é mais segura. É mais raro a gente perder ela. Até doenças como doença de Alzheimer e outras. Não perde, né? Não perde inicialmente. Na fase mais avançada, sim. Porque por isso, quando a pessoa começa o Alzheimer, ela tem a memória recente dela antiga é boa. É boa. E a recente quase não funciona mais. Doutor, tem uma doença que eu acho que é uma patologia, que a pessoa não consegue esquecer nada, né? Perfeito. Não consegue esquecer. Ou seja, causa até uma confusão para ela, um sofrimento para ela, né? Perfeito. Para o senhor ter ideia, existem situações, até que é ansioso acontece muito isso, né? Ele fica repetindo os pensamentos, as memórias. Isso. Tem uma série de doenças psiquiátricas que faz isso, eu falo com todo mundo. E esquecer é natural e é bom.
E é bom. E é bom. É verdade. Obviamente, existem doenças que o esquecimento ele prejudica. Vou dar um exemplo para o senhor. Para o senhor ter ideia, quando a gente vai envelhecendo, a partir dos 40 anos, nossa memória piora um pouco. Piora. Mas a gente tem o quê? Mais sabedoria, mais forma de resolver problemas. Então, assim, é natural da gente, com o envelhecimento, isso acontecer. Eu queria ficar o dia inteiro com o Dr. Júlio, porque é uma sabedoria tão grande. E olha, vou te dizer, uma sabedoria com inteligência misturada, muito bom. Olha aqui, eu quero agradecer ao Dr. Júlio, que sempre, de uma maneira tão generosa, se coloca à disposição de vir aqui conversar. Como isso é importante, como é importante. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E eu queria lembrar aqui, ó, você pode seguir o Dr. Júlio no Instagram, @neurocirurgiabr, tudo junto, @neurocirurgiabr, viu? Ou então no canal do YouTube do Dr. Neurocirurgia BR, ali, isso é muito bom. Ele disse aqui, ó, a informação é uma das coisas mais preciosas que nós temos e nós precisamos. Informação correta, né, gente? Informação boa mesmo. Então, Dr. Júlio, muito obrigado.